Olá, alunos do 7º ano, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desse componente. Vamos ver o que teremos então na nossa aula de número 46? Como objeto de conhecimento, vamos trabalhar a apreciação e a réplica. E como detalhamento, informações, ideias ou argumentos, hierarquização das proposições, pistas linguísticas, ideias centrais e periféricas, apreciação e réplica, produção de resumos, esquemas e gráficos. Muito bem, vem comigo aprender mais um pouco. Muito bem, nós vamos falar então, de apreciação, réplica, encontrar ali algumas informações que estão presentes no nosso texto, como por exemplo, fato e uma opinião, como é que eu consigo distinguir, e a partir de um fato e de uma opinião eu posso ter uma apreciação e uma réplica dentro desse texto. Então hoje na nossa aula nós vamos trabalhar apenas com alguns textos e trazendo aí para que vocês exercitem essas ideias dentro desses textos, tá bom? Vamos começar com o nosso primeiro texto. Olhem aí. Mudanças climáticas podem matar 152 mil europeus por ano até o final do século, certo? Muito bem. Um clima extremo pode matar até 152 mil pessoas por ano na Europa até o final do século. Se nada for feito para frear o impacto das mudanças climáticas. O principal problema seriam as ondas de calor, responsáveis por 99% das mortes no futuro, e principalmente no sul da Europa. Realizado pelo Centro de Pesquisa da Comissão Europeia, o estudo aponta que se as reduções de CO2 não forem suficientes e se o continente não se adaptar, a taxa de mortos passaria de 3 mil por ano para 152 mil por ano, certo? Então vamos dar uma olhadinha no nosso texto, Vamos revisar esse texto para a gente entender sobre o que esse texto está falando. E a partir desse texto a gente fazer nessa distinção aí de réplica, apreciação, de fato e opinião, muitas vezes que nós não conseguimos identificar dentro de um texto, certo? Então vamos voltar ao nosso texto. Muito bem. Vamos lá para o início, onde eu tenho o título, O título aqui da nossa matéria. Muito bem, o título da nossa matéria. Mudanças climáticas podem matar 152 mil europeus por ano até o final do século. Então a gente tem aqui, um texto que traz informações climáticas, dentro de um contexto da Europa, certo? Então, o clima extremo pode matar 152 mil pessoas por ano na Europa até o final do século, se nada for feito para frear o impacto das mudanças climáticas. Vejam que esse texto ele traz uma informação, e essa informação é baseada aí em alguns estudos, Assim como as demais notícias que nós temos, geralmente são baseadas em estudos científicos, Então, quando o jornalista ele produz essa matéria, ele pega esses dados científicos, transforma num texto jornalístico e a partir daí ele traz fatos, Pode haver opiniões também ali dentro, desse texto, mas ele traz fatos com base em quê? Em estudos, em dados estatísticos, e isso é importante. Então, o nosso texto, ele fala aí dessa questão que se nada for feito, se não tiver aí realmente algo que tenha impacto, que para frear esses impactos das mudanças climáticas, haverá muita morte, Nós teremos, então, muitas mortes aí na Europa, Então, pode matar até 152 mil pessoas por ano na Europa, certo? Continuando no nosso texto, então, nós temos aí, principal problema, vejam que ele trouxe uma informação, aqui, essa questão das mortes que pode acontecer,
E o principal problema seriam o quê? As ondas de calor, né? As ondas de calor responsáveis por 99% das mortes no futuro e principalmente aonde? No sul da Europa, certo? No sul da Europa. Então, aqui o autor do texto, ele traz essa informação, né, que é por causa dessas ondas de calor que são 99% das mortes no futuro e principalmente ali no sul da Europa, certo? Olha só o que eu acabei de falar para vocês, realizado por onde? Pelo Centro de Pesquisa da Comissão Europeia. O estudo, olha só, o estudo, né? O estudo aqui, ó, aponta que se as reduções de CO2 não forem suficientes e se o continente não se adaptar, a taxa de mortes passaria de quê? De 3 mil, né, por ano para 152 mil. Então vejam que esse texto ele traz aí informações com base, né, em estudos dessa Comissão Europeia de Estudos aí, né, do Centro de Pesquisa da Comissão Europeia de Estudo, e ele traz aí uma breve solução, né, das reduções no caso de CO2, se não forem suficientes, e se esse continente não se adaptar, né, a isso, a taxa de mortes passaria de 3 mil para 152 mil por ano. Trouxe uma informação, trouxe um fato para vocês, certo? Com base, então, aí em estudos, em dados científicos, ok? Então, nós vamos olhar agora os comentários que podem acontecer a respeito desse texto. Olha só. É o preço que pagamos por desrespeitar a natureza e ainda continuamos ignorando as causas ambientais. Todo mundo sabe que se essa história de aquecimento global é inventada, vários estudos... todo mundo sabe que essa história, né, de aquecimento global é inventada. Vários estudos demonstram o contrário. Gente, olha só. A gente tem que ter muito claro, né, essa diferença entre fato e opinião. Nós vamos já ver melhor esse conceito, tá? Mas aqui nós conseguimos ver que a matéria jornalística que eu trouxe para vocês, ela é um fato, certo? Com base em estudo, com base em dados. E aqui eu tenho comentários, né? Eu tenho comentários de pessoas que de repente leram essa matéria, nessa matéria que eu trouxe sobre a mudança climática, e emitiram a sua opinião. Ou seja, a opinião que eles estão emitindo aí, ó, não é baseada em fatos, né? É baseado no que foi lido, de repente até por uma experiência de vida também. Quando eu digo assim, ó, é o preço que pagamos por desrespeitar a natureza e ainda continuamos ignorando as causas ambientais. Alguém leu a matéria e emitiu essa opinião sobre essa matéria, né? Todo mundo sabe que essa história de aquecimento global é inventada. Vários estudos demonstram o contrário, né? Então vejam que também essa pessoa emitiu essa ideia, essa opinião, né? Esse valor aí, essa ideia sobre essa matéria que foi lida. Nós temos ainda outros comentários, olha só. Vamos lá. Quando o frio é maior que a média, é apenas um caso isolado. Mas quando é calor, significa mudança climática. Então, alguém fez essa leitura também aí, né, dessa matéria, e quer dizer o quê? Que quando o frio é maior que a média, é apenas um caso isolado, né, quando falamos de frio. Mas quando é calor, significa mudança climática. E aí são informações, né, do estado de São Paulo, né, do jornal aí, né, o Estado de São Paulo, você no Estadão, que é uma página que emite opinião. Então, são pessoas que opinaram sobre essa matéria que nós acabamos de ler. Então, vocês viram a diferença aí entre fato e opinião, certo? Nós temos o fato, mais uma vez, com dados, com estudos, né? Com estudos do Centro de Pesquisa. E essa opinião é baseada em quê? Só apenas na leitura que foi feita na matéria. A gente não tem aí, no caso, dados científicos que comprovem tudo que está falando. Que, por exemplo, esse último aí, né? Quando o frio é maior que a média, é apenas caso isolado, mas quando é calor, significa mudança climática. Nós não temos uma comprovação científica sobre isso, certo? Mas a matéria que eu trouxe para vocês tem. Então, nós só vamos lembrar de uma coisa, olha só.
que fato, tá? Não esqueçam, que fato é algo que aconteceu e que pode ser comprovado. Então, olha só, o fato, né? O fato, ele aconteceu de verdade, certo? Ele é comprovado com dados, com pesquisas, né? Que eu falei para vocês. E a opinião não. A opinião é um comentário, um julgamento sobre o fato, né? Um julgamento sobre o fato. Então eu trouxe para vocês uma matéria, né? Com base em quê? Com base em algo que foi comprovado, a questão das mudanças climáticas. Os comentários que nós tínhamos ali eram opiniões, né? Eles julgaram esse fato. Eles julgaram aquela informação que estava trazendo naquele momento, certo? Vamos continuar vendo então aí fato e opinião, tá? A gente não pode esquecer sempre, na verdade a gente precisa sempre estar lembrando, né, dessa diferença entre fato e opinião. Quer ver? Olha só, acompanhem comigo. Acompanhem comigo então, olha só. Vocês já sabem então que o fato, né, ele é o quê? Uma verificação, é algo objetivo, né? Eu preciso ter uma verificação objetiva ali naquele momento. Eu não posso simplesmente só colocar algo sem ter uma comprovação, tá? Então, os fatos, eles não vão gerar debate sobre ali se é verdade ou não. Apenas sobre, né, a relevância daquela informação ou interpretação. Já a opinião, não. Ela vai ter essa visão, ela vai ter um juízo pessoal, ela vai ser subjetiva, né? Baseada aí, no caso, nas crenças e valores e nos gostos e sentimentos das pessoas. Então, olha só, quando eu digo o Brasil, né? O Brasil é o quinto maior país. Ficou país aí, né, gente? Mas é país, tá bom? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho para vocês não confundirem. Vamos lá. Cadê minha borracha? Muito bem, minha borracha. Não, minha borracha não foi. Deixa eu apagar tudo e escrever de novo para vocês não se confundirem, tá? Vamos lá. País, né? País, melhorou. É o quinto maior país do mundo. É o quinto maior país do mundo em área territorial. Em área territorial. Territorial. Muito bem. Então, o Brasil é o quinto maior país do mundo em área territorial. Certo? Quando eu pergunto isso a vocês, certo? Quando eu pergunto, se fosse para vocês me dizerem, eu estou trazendo um fato ou uma opinião? O Brasil é o quinto maior país do mundo em área territorial. O que vocês me diriam? Nós estamos diante de um fato, certo? Eu estou trazendo para vocês um fato. Por quê, professor? Olha só aqui na tela comigo. O Brasil é o quinto maior país do mundo em área territorial e isso pode ser comprovado por quê? Né? Porque a gente vai verificar aí em dados geográficos, em mapas oficiais, né? E a partir disso eu posso, né, confirmar que essa informação aqui é o quê? É um fato, né? É um fato. Então eu trago dados geográficos, eu trago mapas oficiais e aí eu vou confirmar que o Brasil é o quinto maior país do mundo em quê? Em área territorial, certo? Muito bem. Quando eu digo a vocês o seguinte, né? Quando eu digo a vocês o seguinte, o verão é a melhor estação, vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito apertado ali. Estação do ano.
quando eu digo, então, que o verão é a melhor estação do ano, né? Quando eu digo isso a vocês, eu estou diante de um fato ou de uma opinião? O que vocês me dizem? Né? Ainda agora eu trouxe ali a questão do Brasil enquanto território. A gente pode comprovar essa ideia, né, através de mapas, enfim. E aí, quando eu digo a vocês, o verão é a melhor estação do ano, eu estou diante de um fato ou de uma opinião? Eu estou diante de uma opinião. Por quê? Porque gera essa ideia ali, né, de uma subjetividade. É o que eu acho que o verão é a melhor estação do ano. Você, por exemplo, pode achar que a primavera é a melhor estação do ano. Ou que o inverno é a melhor estação do ano. Ou o outono é a melhor estação do ano e não o verão. É uma ideia minha, né? Um juízo de valor meu, em que, né, a partir de contato que eu já tive com o verão e as outras estações do ano, eu consigo, então, gerar essa opinião de que o verão é a melhor estação do ano, certo? Então, conseguiram, ficou bem claro aí pra gente, né, essa diferença entre fato e opinião, certo? Vamos, então, estudarmos juntos, né? Vamos exercitar juntos essa diferenciação. Olha só. Temos outro texto, né? Aí, o alpinista e fotógrafo escalam cachoeira congelada na Noruega. Então, vamos ler o texto abaixo. Vamos ler o texto abaixo, então. O alpinista e fotógrafo escalam cachoeira congelada na Europa. Entusiastas dos esportes radicais, o alpinista Will Gad e o fotógrafo Christian Pondella, ou Pondedia, né, já escalaram juntos dezenas de montanhas em todo o mundo. Em sua viagem de inverno, porém, decidiram ir à Noruega não para vencer uma delas. O destino dessa vez era uma cachoeira de 200 metros, que estava congelada por causa das temperaturas que chegavam a 15 graus Celsius. Na bagagem, trouxe imagens impressionantes e experiências incríveis, disse Pondedia. Ele conta que os primeiros desafios eram manter-se aquecido e carregar o equipamento fotográfico, composto por câmeras e lentes extras. Mas o esforço valeu a pena. Me senti no topo do mundo, né? Muito bem, temos um texto aí. E esse texto traz, né, alguns dados, traz algumas falas aí, algumas aspas, né? Então, nesse texto, qual é o trecho que expressa uma opinião sobre a aventura, tá? Então, vejam que a questão, ela pede o quê? Uma opinião sobre a aventura. Lembram lá que a opinião é o quê? É o meu comentário, é o meu pensamento, é o que eu entendo sobre, né, aquela situação, determinado assunto, né? Muito bem. Então, a letra A, entusiastas dos esportes radicais. Letra B, decidiram ir à Noruega. Letra C, não para vencer uma delas. Ou letra D, mas o esforço valeu a pena. Vamos voltar ao texto, né? Nós temos aqui uma matéria. Né? Voltando aqui ao texto, nós temos uma matéria que fala dessa questão do um alpinista, né, e fotógrafo que vão escalar essa cachoeira congelada na Noruega. Vejam que o texto começa, né, dizendo o quê? Contando o que vai acontecer, né? Entusiastas dos esportes radicais. Então falam, né, o nome aqui, ó, e do fotógrafo, certo? Que já escalaram juntos dezenas de montanhas no mundo todo. Então vejam que nós temos uma pequena introdução. E aí o texto segue, ó. Em sua viagem de inverno, porém decidiram ir à Noruega, não para vencer uma delas, né? Tá entre aspas aqui. É como se fosse a fala de um deles. Não para vencer uma delas. Mas lembrem que a questão está pedindo sobre a opinião sobre a aventura, né? Então, o destino dessa vez era uma cachoeira de 200 metros que estava congelada por causa das temperaturas que chegavam a 15 graus Celsius. Então, vejam que ele começa a descrever, ó, a cachoeira de 200 metros.
vai começar a relatar. Na bagagem, já que nós temos uma aspa que indica a fala de alguém. Então, na bagagem, trouxe imagens impressionantes e experiências incríveis, né? Fecha aspas. Então, ele está falando sobre a viagem, né? Sobre a aventura, que ele trouxe aí imagens impressionantes e experiências incríveis. Foi o Pondeja que falou, que é o fotógrafo, né? Ele conta, né, o Pondeja conta, que os principais desafios eram que manter-se aquecido e carregar equipamento fotográfico composto por câmeras e lentes extras. Aí ele finaliza, né? Aspas de novo. Mas o esforço valeu a pena. Me senti no topo do mundo. E aí, qual dessas alternativas a gente entende como opinião, né? Entusiasta dos esportes radicais? Não. Né? Por quê? Aqui está introduzindo. Ó, decidiram ir à Noruega? Também não. Para vencer uma delas? Também não, né? Não é uma opinião. Qual é a opinião? Mas o esforço valeu a pena. Então, eles estão se referindo que o esforço da aventura, né, o esforço sobre a aventura aí, valeu a pena, tá? Então, é uma opinião dele, certo? Muito bem. Nós temos uma outra questão para nós trabalharmos também, né? Que é sobre a questão da opinião e do fato. Nós vamos trazer outro fato, né? E aí vocês vão poder analisar comigo essa questão de fato e opinião, tá? Leia o texto para responder a questão abaixo. Entenda melhor esse fenômeno. Primeiro, o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme. E a gente toma o maior susto. O nome desse fenômeno poderoso e às vezes assustador é raio. O raio nasce em nuvens grandes e escuras, que têm a parte de baixo lisa. Elas são conhecidas como cúmulos nimbus e ficam bem altas, entre 2 e 18 quilômetros do chão. Quando estão cheias de gotículas de água e pequenos pedaços de gelo, caem grandes tempestades. Com o vento, as pedrinhas de gelo batem umas nas outras. Essa agitação cria partículas de eletricidade na nuvem. Se uma nuvem com muitas partículas elétricas negativas encontra com muitas partículas positivas, elas trocam essas partículas, formando uma corrente elétrica poderosa. Também pode acontecer de se formar uma corrente elétrica entre uma nuvem e um solo. Nos dois casos, o resultado final é o raio, certo? Então, nós estamos vendo aí outro texto, né, com informações científicas, totalmente científicas, inclusive, né? Texto aí que traz fala de como acontece, né, no caso a tempestade, como é que acontece o raio, né, quando as pedrinhas se encontram ali, o negativo com o positivo. Então nós temos um texto totalmente científico. Vamos ver o que diz aí a questão, né, o comando da questão. Olha só. A opinião, mais uma vez, né? Nós estamos querendo saber o quê? A opinião do autor a respeito dos raios é que. Então vejam que é a respeito apenas dos raios, né? Qual é a opinião do autor referente aos raios? Letra A. Nascem em grandes nuvens escuras. Letra B. São fenômenos poderosos e assustadores. Letra C. São formados por corrente elétrica? Ou letra D, surgem num clarão seguido de um barulho? Vamos primeiro na letra A. Nascem em grandes nuvens escuras. Vamos voltar lá no texto e vamos encontrar, né, esse trecho. Nascem em grandes nuvens escuras, né? Vamos ver aqui onde está essa parte. Tá aqui, pronto. Achei. O raio nasce em grande... Vou até fazer bem bonitinho aqui em vermelho para a gente identificar. O raio nasce em nuvens grandes e escuras. Epa, será que nós já encontramos a alternativa
Vamos já ver, tá? Ok, achamos a letra A. Vamos à letra B. São fenômenos poderosos e assustadores. Vamos voltar ao texto, né? São fenômenos poderosos e assustadores, né? Então, fenômenos poderosos e assustadores. Vou colocar aqui de verde para vocês. Fenômenos, né, poderosos e às vezes assustador. É o que? É o raio. Também está trazendo informação sobre o raio. Vamos à letra C. São formados por corrente elétrica. Onde está essa informação? São formados por corrente elétrica, né? Vamos ver aqui. O vento, estação, são formados. Cadê? Eles se tocam, tá aqui. Formando uma corrente elétrica. Eu vou colocar em azul. Formando uma corrente elétrica, né? Tem até aqui um adjetivo dessa corrente elétrica. Poderosa. Muito bem. E a letra D. Surgem num clarão seguido de um barulho. Vamos lá no texto encontrar aqui também essa informação, né? Surgem de um clarão seguido de um barulho. Bem aqui no início, ó. Cadê? Aí vem um clarão bem forte, né? Clarão seguido de um barulho enorme. Muito bem. Vejam que vamos pegar cada informação dessa aqui que nós trabalhamos, né? Primeiro o céu fica bem escuro e começa a chover. Aí vem um clarão bem forte, seguido de um barulho enorme, tá? E a gente toma o maior susto. O nome desse fenômeno poderoso é às vezes assustador, é o raio, né? E às vezes assustador é o raio. Então ele está trazendo o quê? Características, né? Quando ele diz assim, ó, clarão bem forte, seguido de um barulho enorme, ele traz o quê? Características do nosso raio, certo? Ele vai trazer as características do nosso raio. É uma opinião? Não é uma opinião. Vamos lá. Fenômeno poderoso e às vezes assustador é o raio. Será que isso é uma opinião? Segura aí essa informação. Vamos para outra. O raio nasce em nuvens grandes e escuras. Então, é outra característica que nós temos dos raios. Não é uma opinião. Eu estou informando, né, que os raios nascem aí em nuvens grandes e escuras, tá bom? E, por último, aqui a letra, né, na outra informação, na outra questão que nós temos, outra alternativa, formando uma corrente elétrica poderosa. Então, aqui também vai ser uma característica, né? Vou até colocar aqui, ó, característica. Então, só nos resta realmente... O autor coloca aí como opinião que ele é um fenômeno poderoso, né? E às vezes ele é assustador, ou seja, a ideia que ele tem, né? A ideia que o autor tem de que esse raio é assustador. Talvez vocês tenham outra concepção, né? Ah, para mim o raio não é um assustador, professor. Né? Mas tem gente que entende que o raio ele é assustador, que ele assusta quando vem ali aquele trovão, né? Aquela coisa... mais forte dentro da nossa tempestade, nós entendemos como assustador, certo? Então, de repente, essa pode ser a alternativa. Vamos às alternativas, olha só. Muito bem. A questão quer saber o quê? A opinião, né, sobre os raios. Então, nascem em grandes nuvens escuras? Não. Então, já vamos cortar aqui essa alternativa, porque essa alternativa é o quê? Características, como eu falei para vocês. São fenômenos poderosos e assustadores? Sim, né? Então, a alternativa correta é a letra B. São formados por corrente elétrica? Não, também são características. Já elimina ela e sobra surgem num clarão seguido de um barulho. Também não, né? A gente tem aí características sobre esse raio. A alternativa correta, então, seria a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Então, a nossa aula, né, basicamente, ela traz esses conceitos
para que vocês entendam. Inclusive, nós vimos aí dentro dessas questões que nós trabalhamos, nós vimos um primeiro texto sobre as mudanças climáticas. Viram que ali nós tínhamos bastante fatos. E tínhamos pessoas que comentaram, que trouxeram as suas opiniões sobre esses fatos, né? Dizendo ali que era comprovado que a questão climática, a mudança climática, né, era balela, que não era verdade. Qualquer pessoa pode, né, ter uma opinião, então, sobre determinado fato, certo? Nós vimos outro texto ali também, falando ali esse agora que nós vimos, né, falando da questão dos raios, né, trazendo características desses raios, inclusive as alternativas que nós vimos ali, né, eram só características, e nós vimos também a opinião, né, uma opinião de alguém falando desses raios. Nós vimos o segundo texto também, que era o alpinista ali, o fotógrafo, né, que fizeram uma viagem, né, uma escalada, e ali nós tínhamos várias informações, vários fatos, inclusive a própria viagem, assim como aí o movimento que surge os raios, né, um fato. Nesse segundo texto nós tínhamos ali esse fato que foi justamente a viagem que foi feita, né, que foi feita ali a Noruega, né, nessa cachoeira congelada. Fica aqui imaginando, né? Já pensou se dá uma zebra aí, alguma coisa acontece? Deus o livre. Mas tem gente que gosta de coisas radicais, né? E ali foi o caso do fotógrafo e do alpinista. Então trouxeram na bagagem ali muita coisa e tudo isso foi um fato. E aí a opinião é que ele disse, né, que valeu a pena, independente de qualquer coisa, valeu super a pena, e ele estava ali totalmente satisfeito com a viagem. E o nosso último texto também, né, trouxe várias informações ali enquanto fatos, né, vários fatos, e nós tínhamos opiniões sobre essas pessoas que estavam fazendo parte ali desse texto. No caso, o autor. O autor disse pra gente que descreveu todo o fenômeno, né, que é ali o raio quando acontece, que surge um clarão, que tem um barulho, mas aí para ele naquele entendimento, o entendimento do raio é assustador. Então, com essa palavra assustador, que é uma concepção do próprio autor, ali é um comentário dele, é algo que ele tem baseado nas experiências, no contato, na vivência deles, né? Na vivência do autor, enquanto ali escritor, né? Quando ele vai escrever do raio, ele coloca essas características dele presente ali, né, no texto. Então ele diz que é assustador, assim como para mim também às vezes é assustador, para vocês podem não ser ou podem ser também, né? A questão dos raios, certo, pessoal? Então não esqueçam, fato é algo que realmente aconteceu, é verídico, né? Tenho dados, tenho informações sobre eles, e a opinião é o meu comentário sobre determinado fato. Ok? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá, tchau, tchau.